para ser santos, graça e paz, né? Da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém, né, amados? Queridos, antes de começar aqui, a gente vai falar aqui, né, que hoje começa a Semana Santa, né? Todas as noites, começando de hoje, de domingo, até o próximo domingo, todas as noites estaremos aqui, né? Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Como todos conhecemos, né? Hoje é o Domingo de Ramos, né? O Domingo de Ramos é o dia em que uma profecia foi cumprida, né? Que Jesus, né? É ali onde ele realmente iniciava a sua caminhada ali, a cruz do Calvário, para nos salvar. E hoje estamos aqui para honrar e glorificar esse nome santo que é o nosso Senhor Jesus. Queridos, durante a nossas vidas, nós nos deparamos com algumas escolhas, né? Algumas escolhas são pequenas, algumas escolhas são grandes, algumas escolhas são importantes e outras menos importantes, né? E muitas vezes também escolhemos coisas muito novas, né? Muitas vezes somos novos e devemos fazer algumas escolhas. Uma delas, às vezes, quando a gente é ali 17, 18 anos, nós devemos escolher ali, né, que profissão nós vamos ter, né? E é uma escolha muito difícil, porque a gente é muito novo e né, nem todos ainda já sabem o que vai escolher, o que vai ser, né? E assim, algumas vezes nós nos deparamos, né, confrontados com tais situações, com tais escolhas. E algumas importantes nós podemos falar, né, que, por exemplo, às vezes nós estamos confrontados a falar a verdade, ou a mentir, né, ser honesto ou ser desonesto, comer o que faz bem ou comer o que faz mal, escolher o bem ou escolher o mal. Mas assim, nós conhecendo a Deus, o que você acha, o que nós achamos? O que Deus queria que fizéssemos? Quais escolhas Deus queria que nós fizéssemos? Será que Deus queria que nós escolhêssemos entre falar a verdade e mentir? Você acha que Deus queria que nós mentimos? Não. Creio que não, né? Será que Deus queria entre a honestidade e a desonestidade? Deus queria que nós fôssemos desonestos? Creio que não. E principalmente, né, entre o bem e o mal. Eu acho que Deus, tenho a certeza que Deus queria que a gente escolhesse em fazer o bem, em escolher o bem, né? Mas aí, amados, vem assim, se essa é a vontade de Deus, de a gente fazer essas escolhas, o que há de errado com o mundo? Porque as pessoas, elas são capazes de fazer tais escolhas que eu citei e escolhas até mais piores e terríveis do que essas, né? Em mentir, em ser desonesto, né? E assim, a Bíblia, né, as Sagradas Letras, né, do nosso Senhor Jesus, e graças a Deus está aqui, que foi posto em nossas mãos. Como nós sabemos, era escrito, né, de Gênesis e Apocalipse, né? E os dois primeiros capítulos de Gênesis, se a gente for ler aqui na Bíblia, a gente vai ver um mundo perfeito, né? Um mundo perfeito, com a criação de Deus ali, e não existiu o pecado. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, os dois últimos livros da Bíblia, a gente também vai ver mais uma vez um mundo perfeito. Só que dessa vez é um mundo perfeito depois da erradicação do pecado, né? Depois que o pecado vai ser eliminado. Só que assim, amados, entre Gênesis e Apocalipse existe um meio. E é justamente neste meio que eu e você estamos envolvidos. E é isso que Deus tem a falar para nós hoje. Em que meio estamos envolvidos? Em quais escolhas eu e você estamos fazendo a cada dia e a cada instante em nossas vidas? Portanto, vamos abrir as Sagradas Letras no livro de Daniel, capítulo 10.
ler ou dizer o versículo, convido aos amados a mais uma vez fechar os olhos em reverência a Deus e pedir autoridade e sabedoria eterna. Oremos. Querido Pai, Deus eterno, em nome de Jesus, neste momento invocamos o Teu santo nome, ó Deus. Que neste momento o homem possa desaparecer, possa ser engrandecido aqui somente o poder divino. E o Senhor possa usar os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. E sabemos que as palavras ditas são eternas e ela vem da Tua parte com a Tua sabedoria. Portanto, ó Deus, nos influencia a permanecer firmes e inabaláveis durante as nossas vidas e que possamos fazer as nossas escolhas em Ti, porque nós te adoramos e te oramos e te pedimos a Tua graça em Cristo Jesus. Amém. Amados, Daniel, capítulo 10, verso 1. Está escrito aí na palavra de Deus: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia o que? Grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqui a gente vê um jovem, né? Daniel, neste momento, era um jovem, tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando foi levado como exilado a Babilônia, né? A gente sabe que o povo judeu, por pecar, né? Por se separar de Deus, né? Fez com que uma outra nação invadisse a nação deles, né? E levassem alguns cativos, né? Entre eles estava ali um jovem Daniel, né? Um jovem ali que foi exilado, né? Tirado ali do seu meio. E esse jovem, ele foi usado grandemente pelo poder de Deus, né? E a gente vê aqui que foi revelada uma palavra, a palavra do jovem Daniel, né? E a palavra era o que ele diz aqui? A palavra era o que? Verdadeira. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve a inteligência em sua visão. A inteligência da visão que recebeu, né? Então, amados, é justamente o que está nos envolvendo do capítulo 3 de Gênesis, que é a queda do homem, até o capítulo 20 de Apocalipse. É um meio, né, que nós estamos envolvidos. É as nossas escolhas que vai nos revelar quem somos e para onde vamos, né? E assim, tem uma coisa muito importante neste conflito, uma coisa muito importante para Deus, que é a nossa liberdade, o nosso poder de escolha. O nosso poder de escolha, ele está estreitamente alinhado com a capacidade de Deus amar cada um de nós. Tirando-se o poder de escolha, destrói-se a capacidade de amar, pois o amor nunca pode ser forçado ou coagido, porque Deus, ele não sente prazer na lealdade forçada, então ele concede a todos nós a liberdade de escolha. Não é verdade? Se nós tirarmos aqui, se Deus tirasse de nós a capacidade de escolher, ele tirava também o seu amor de nós. Sabe por quê, amados? Deus, ele criou os seres, né, tanto a nós como a anjos, né, ele nos criou com livre-arbítrio. E nós temos esse livre-arbítrio, ou seja, nós temos o direito de escolha e de decidir por nós mesmos. Quer dizer, ninguém vai decidir por mim, ninguém vai decidir por você as suas escolhas, as nossas escolhas. Por exemplo, Deus, ele trabalha para nos salvar.
Eu tenho certeza que Ele colocou em nossos corações hoje a vontade de vir à sua igreja. Ele colocou essa vontade. Mas de quem foi a escolha para chegar até aqui? A escolha foi nossa. Nós viemos aqui. Nós escolhemos estar aqui perto desse Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos? E assim é o grande conflito, o conflito cósmico e espiritual, né? Então, nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e temos a capacidade de escolher em que lado eu ou você está deste conflito. E qual lado nós estamos? Mas como assim, irmão? Como assim? Eu sou obrigado a escolher um lado? Nós somos obrigados a escolher um lado? Sim, porque só existem dois lados. Nesse grande conflito só existem dois lados. E a pergunta é: em que lado nós estamos? Em que lado eu escolhi estar? Não há neutralidade e não há dúvida. Podemos até citar aqui um exemplo simbólico, né, que alguém trouxe, né? Mas muito interessante é a questão do muro, né? E do outro lado do muro, Jesus Cristo está nos chamando, vem para o meu lado, vem para o meu lado. Ou então, aí eu estou dizendo nós, mas pode ser alguém que está acima do muro, na dúvida, e olha para o outro lado e está ali o inimigo, né? O inimigo calado lá dentro, olhando. E nós, ou então a pessoa olha para o outro lado do muro mais uma vez e vem Cristo: filho, vem, eu quero te salvar. E a pessoa novamente olha para o outro lado e o inimigo calado. É então que ele percebe que um lado chama e o outro lado não chama. Aí ele olha mais uma vez: Jesus, filho, desce do muro, vem até mim. Aí ele olha para o outro lado e pergunta: por que você não está preocupado em me chamar? E o inimigo dá uma gargalhada bem grande, porque ele é assim, astuto. E ele diz assim: o muro é meu. Mas sabe por que o muro é dele, amados? Porque não há dúvida, não há neutralidade. Quem quer salvar dos dois lados? Jesus. Jesus está querendo salvar as nossas vidas. Então Jesus está preocupado em nós escolhermos a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Já o inimigo não se importa, ele só quer ver a nossa. Ele só quer ver a nossa destruição. Então ele não se importa conosco. Portanto, amados, vamos agora abrir mais uma vez. Quer dizer, esta é uma escolha de consequências eternas, né? A escolha que nós fazemos, ela tem consequências eternas. Porque a vida e a morte são literalmente eternas, né? A vida e a morte são literalmente eternas. E o que está neste grande conflito, o que está em jogo é a vida e a morte. É a minha vida, é a sua vida, é a vida eterna ou a morte eterna. Vamos abrir agora Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio capítulo 30, verso 19.
Amém? Amém. Então está escrito na palavra de Deus. Capítulo 30 de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Amém? Amém, amado? Amém. Pronto. Está escrito na palavra de Deus: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, hoje os céus e a terra são testemunhas das nossas escolhas. Por que os céus e a terra, meu irmão? Porque os céus têm anjos, dos quais eles estão trabalhando pela nossa salvação. E eles estão vendo a cada escolha que eu e você fazemos nesta vida. E aqui na terra tem pessoas também que olham as nossas vidas, olham as nossas escolhas e dizem: esta pessoa faz a vontade de Deus, esta pessoa não faz a vontade de Deus. Então Deus está propondo hoje que os céus e a terra são testemunha contra eu e contra você, e Ele está a favor e vai ver quais são as nossas escolhas. Só que Deus, amado, o mesmo desejo que Deus colocou em nossos corações de vir hoje à noite aqui na sua casa, Deus mais uma vez está nos instruindo a fazer uma escolha. O que Ele diz aqui? Escolhe, pois, o que? A vida, amados. Ele diz assim: pois escolhe a vida para que vivas o que? Tu e a tua descendência. Porque a vontade de Deus não é salvar somente a nossa vida, é salvar a vida das pessoas que amamos, da nossa descendência, é a nossa família, é os nossos parentes, é os nossos vizinhos, é as pessoas que amamos. Esse é o desejo de Deus. Filho, escolhe a vida. Filho, vem cá, sai de cima do muro. Sabe por quê, amados? Porque lá em João, capítulo 3, não precisa ninguém abrir, mas em João, capítulo 3, verso 18, diz assim: quem crê nele não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito do Filho de Deus. Quer dizer, quando nós não escolhemos estar do lado de Cristo, automaticamente estamos sendo julgados. Automaticamente estamos escolhendo o lado do inimigo. Mas Deus tem trabalhado e tem colocado o seu Espírito e tem colocado em nossos corações o seu Espírito Santo, e deixa claro quais são as escolhas boas, as escolhas edificantes, as quais são escolhas ruins, são escolhas destrutivas e são escolhas mortais. Mas cabe a nós fazer estas escolhas. Mas Deus hoje está propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele nos instrui: escolhe a vida. Porque a Bíblia, amados, nos ensina que as obras de Deus, elas são boas. Então Deus quer nos ensinar coisas boas. As coisas de Deus são perfeitas, conforme está escrito também lá no Deuteronômio, agora capítulo 32, verso 4, que diz que todas as obras de Deus são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e nele não há injustiça.
justiça, porque Deus é justo e reto. Sabe, amados, Deus criou o bem. E não há e nem houve nenhum propósito da parte de Deus, da parte da divindade, em provocar a existência do mal. Pois de Deus só se emana o bem. Mas infelizmente, alguns de seus filhos fizeram um mau uso da liberdade que Deus deu. Fizeram um mau uso e escolheram o mal. Portanto, agora para a gente entender, vamos em Ezequiel, capítulo 28, verso 13 ao 15. Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel. Amém? Está escrito, né, na palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 28, verso 13 ao 15. Está escrito: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Para a gente entender melhor o restante do que nós lemos, vamos agora ler o profeta Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Isaías, capítulo 14. Amém? Isaías capítulo 14, do verso 12 ao 14. Está escrito aí na palavra de Deus: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Amados, sabe aquela pergunta que eu fiz lá no começo? Se Deus quer que eu fale a verdade, se Deus quer que eu seja honesto, se Deus quer que nós façamos as coisas perfeitas, porque Ele é perfeito, porque Ele criou o bem, todavia, o que há de errado com Ele? O que há de errado com Ele? Essa foi a pergunta que eu fiz lá no começo. Queridos, abaixo da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tinha um ser
esse ser que acabamos de ler. Que Deus deu a ele um dos mais altos escalão e ele era honrado. Um dos mais altos honrados. Ele era um querubim. Acima de todos os anjos, porque ele era guarda, guardião, ele era ungido. Lúcifer, o nome dele, o ser mais próximo da glória de Deus, ele almejou agora essa glória para si. E ele quis ser igual a Deus, e ele queria dominar igual a Deus. O orgulho alimentou o seu desejo de supremacia. A elevada honra que Deus dera a Lúcifer, ele não tornou grato a Deus. Morando no céu, este anjo, ele alimentou o mal em seu coração. Este ser angelical, que nem eu falei, querubim, guardião de todos os anjos de Deus, poderoso, que se revestia de todas as pedras, filho da alva, andava no brilho, e ele era ungido de Deus. Quando a gente fala em ungido, para a gente entender, eu acho que muitos aqui lembram da história do rei Saul. Rei Saul foi um homem que foi ungido por Deus para ser rei em Israel. Só que Saul foi desobediente à palavra de Deus. E com essa desobediência, Deus ungiu mais um para ser substituto de Saul. E Deus ungiu a Davi. E com isso Saul passou a perseguir Davi para matá-lo. E muitas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. E não matou Saul porque Saul era um ungido de Deus. Mas certa vez Saul entrou em guerra e foi gravemente ferido. E ele estava gravemente ferido, ia chegando a ele um rapaz e ele pediu para que aquele rapaz o matasse. Aquele rapaz matou Saul, pegou a coroa de Saul e levou até Davi. Ele achava que ia chegar Davi com a coroa que são coisas que a gente vê, que são passageiras aqui nesta terra. Ele chegou a Davi e disse tudo o que tinha acontecido. Mas Davi rasgou suas vestes e se entristeceu, porque o ungido de Deus tinha morrido. E esse ser angelical, um ser ungido, filho da alva, criado pelo Deus Altíssimo, e também com esse livre-arbítrio que eu e você temos hoje, ele trouxe a terrível novidade para cá, o pecado, e começou no céu e chegou até a terra, porque a soberba e o orgulho diziam no seu coração que ele subiria ao céu, acima das estrelas exaltaria o seu trono, acima das mais altas nuvens, a fim de ser semelhante ao Altíssimo. E o pior, com a sua influência é quase irresistível, porque tudo que é enganador parece irresistível. E com a sua ação de engano, gerou dúvida em outros anjos. Como assim, irmão? Jesus Cristo em João, não precisa abrir, João capítulo 8, 44, diz que Satanás é o pai da mentira. E ele tem mentido desde o princípio.
E você acha que Satanás chegaria para os anjos e dizer assim: eu vou subir aos céus, eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, porque as estrelas significa anjos. Então ele ia dizer para os anjos: eu vou colocar o meu trono acima de vocês. Vocês acham que ele ia chegar assim e falar para os anjos? A Bíblia fala que ele se transforma em anjos de luz. Então, ele, com a sua astuta, ele chegou escondendo o seu real propósito para falar com os anjos. E ele dizia, ele tentou confundir os anjos, para ficarem satisfeitos com Deus. E ele escondeu o seu real propósito. E Deus permitiu, amados, o prosseguimento, porque Deus é amor. Deus, ele quer que as escolhas sejam nossas. A liberdade é nossa de escolha. E este anjo fez a sua escolha. O grande problema é que ele enganou a terça parte dos anjos. Porque muitos anjos amavam ele, gostavam dele, viam que ele era um ser poderoso. E ele dizia que ele estava buscando liberdade para todos os anjos. E queriam se sair abaixo das ordenanças de Deus. E é justamente o que ele fez. Ele enganou a terça parte dos anjos. E o que aconteceu depois que ele enganou a terça parte dos anjos? O que gerou? Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9. Amém? Amém. Está escrito na palavra de Deus: depois que ele engana a terça parte dos anjos, que está escrito em Apocalipse capítulo 12, verso 4, nós não vamos ler, mas está escrito lá que a cauda dele arrasta a terça parte dos anjos. Agora, a partir do verso 7, diz assim: está escrito: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Queridos, depois que o inimigo persuade, consegue ali enganar até essa parte dos anjos de Deus, entra em conflito agora com Deus Pai, Deus Filho, Deus outro Deus, Deus Espírito Santo. E a rebelião que esse anjo causou, que envolveu até essa parte do céu, ele tem se espalhado e tem chegado até nós e tem gerado um grande problema. Sim, amados, ele tem chegado até nós, porque quando ele chegou para enganar o homem, começando ali por Eva, ele chegou com uma simples mensagem: não comereis de toda árvore. Quer dizer, ele trouxe um pouco da verdade com o engano. Aí Eva disse: não, Deus disse, eu posso comer de todas as árvores, menos da do conhecimento do bem e do mal. Só que ele chega para ela e diz assim: não comereis de toda a árvore. Quer dizer, ele traz dúvida para a cabeça de Eva. E é isso que ele chegou para os anjos, não demonstrando o seu real propósito. E a humanidade, amados, escolheu o mal.
E nós somos inclinados a fazer o mal. E daí em diante surgiu todas essas consequências que nós vemos nos dias de hoje. Ninguém sabe quanto tempo durou o conflito no céu entre o bem e o mal, até que esses anjos vão ser expulsos de lá. Mas é possível que esse conflito tenha durado séculos. Deus insistindo, clamando, para que esses anjos se arrependessem, para que desistissem dessa rebelião. No entanto, eles rejeitaram as oportunidades dadas pelo céu, as oportunidades dadas por Deus. Quantas vezes Deus tentou salvar aqueles anjos, mas eles preferiram seguir em um caminho sem volta. E uma reflexão é inevitável para cada um de nós. Quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, o que temos feito com as nossas escolhas que temos recebido? Deus tem proposto diante de nós o bem, a maldição, ser honesto, desonesto, a vida, a morte. Mas Ele diz assim: escolhe a vida. Sabe que nós devemos ter cuidado, amados? Porque graça rejeitada é graça perdida. Salvação rejeitada é salvação perdida. E a escolha do lado errado é condenação certa. Essa foi a experiência do povo lá no passado. Quanta graça Deus lhe concedeu. E esse povo se separava de Deus até que entraram em exílio na Babilônia. No entanto, a graça de Deus ela foi rejeitada, porque as suas escolhas foram feitas e a graça foi desprezada e a condenação tornou-se certa. Mas Deus continua lutando. O grande conflito continua. Ele está ao nosso redor. E a luta continua, e a mesma coisa que Deus fez com Adão, quando Adão e Eva pecou, Ele faz comigo e faz com você. Ele faz por nós. Ele faz até mais. Vamos abrir mais uma vez Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8. Está escrito na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Amados, o pecado surgiu em um querubim, em um anjo guardião, ungido, mais um outro ungido. Lembra de Saul, lembra de Davi? Deus ungiu mais um. Novamente Deus chama um ungido, o Messias, Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo. Porque o diabo mirava a divindade de Deus. Mas Jesus Cristo escolheu ser rebaixado e assumir a nossa humanidade. E Ele não veio aqui para experimentar
lugar ou para ser uma experiência humana. Na verdade, ele tinha um plano: descer a escada divina, nos se tornar homem. Não apenas se tornar homem, mas tornar servo. E o pior, ser condenado à morte e carregar aquela cruz até a cruz do Calvário, pelos pecados, pelas escolhas que fazemos nos dias de hoje. O projeto do inimigo era ter poder. O projeto de Jesus era perder a sua vida e entregar aos seus amigos, para sermos mais que vencedores através daquele que venceu a morte. E esse envolvimento de Deus com o problema do mal é a resposta para todas as perguntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo em harmonia para resolver o problema do mal, sem destruir a liberdade que nos foi concedida, a liberdade de escolha. Então, amado, Deus nos convida agora e propõe em nossos corações a usar nossa liberdade de escolha para deixar a rebelião e crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele desceu do trono para todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E para nós concluir, amados, só mais uma vez, vamos abrir João, o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1 ao 13. João capítulo 14, no verso 1 ao 13. Está escrito na palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para aqueles que escolheram e continuaram a rebelião e a mentira, amados, não se achou mais lugar para eles no céu. Mas para aqueles que querem escolher a vida, porque Deus propôs a vida, escolhe a vida, filho. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele tem um lugar especial, a morada de Deus preparado desde a fundação do mundo, pelo Deus bondoso, longânimo, misericordioso, benigno, e está preparado para mim e para você. Basta escolhermos descer do muro e escolher a Jesus Cristo. Portanto, eu ponho diante de ti, escolhe a vida, meu filho, para que não viva só tu, mas viva também a tua descendência. Porque as misericórdias de Deus, elas são renovadas todos os dias, como está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias. As misericórdias são renovadas a cada manhã. Mas essas misericórdias, amados, elas são renovadas para aquelas pessoas que estão vivas, que se entregam, que querem fazer a sua escolha. Deus, eu errei hoje, mas amanhã farei uma nova escolha. E quero estar ao lado do meu Senhor, do meu Salvador. E eu vou deixar a rebelião. Eu vou me entregar a Ti, verdadeiramente.
eternamente, porque o Senhor é o meu Deus. E eu quero viver e que a minha descendência também viva em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, amados. Esta foi a mensagem que Deus queria que os amados soubessem.